dia, terceiro ano. Como vocês estão? Estão aprendendo direitinho os assuntos? Lembre-se que esses assuntos são relacionados ao Enem. Então, é importante que vocês estejam sempre fazendo a revisão desses assuntos. Então, hoje, tá, vamos ver a explicação sobre ácidos carboxílicos. Outra função oxigenada, que vocês viram a semana passada, a anotação que eu deixei para vocês. Lembrando que as próximas aulas eu vou dar uma acrescentada, tá, nessas funções, para a gente chegar a um assunto que é mais importante. Então, vamos lá. Os ácidos carboxílicos, tá, são compostos oxigenados que apresentam um grupo funcional C-O-OH. Você vai encontrar agora 2 oxigênios em sua fórmula, em seu composto, diferente dos aldeídos que apresentam um único oxigênio. Então, algumas características dos ácidos carboxílicos são solúveis em solventes orgânicos, tá? Também são solúveis em águas. Para eles serem solúveis em água, eles têm que apresentar no máximo 4 átomos de carbono. Eles são em temperatura ambiente, até 9 carbonos são líquidos. Já no estado sólido, eles são incolores ou esbranquiçados. Mas uma característica importante dos ácidos é que eles são corrosivos e têm um sabor azedo, tá? Como o ácido metanóico, tá? O ácido fórmico. Então, os ácidos fórmicos é um ácido encontrado na picada de formigas, o ácido fórmico. Existe o ácido etanóico, que é o ácido acético, encontrado aonde? Encontrado no vinagre, o ácido acético. Ácido propiônico ou ácido propanóico, eles são encontrados, o ácido propanóico ou butanóico é encontrado na manteiga, o ácido butanóico. E aí vai várias características dos ácidos. Os ácidos também, eles são responsáveis pelo odor ou mau cheiro de transpiração das cabras e bodes. Então, existem 3 ácidos para esse tipo de transpiração das cabras e bodes, que é o ácido hexanoico, o ácido octanoico e o ácido decanoico, tá? Então, como eu vou encontrar o grupo funcional dos ácidos? Veja só. Eu tenho como grupo funcional C-O-OH. Veja que é diferente do aldeído, que tem apenas um oxigênio. Aqui apresenta 2 oxigênios, ou C-O-OH. Qual é a terminação desses ácidos? Eles têm agora a terminação oico. Então, eu vou ter ácido, tá? Para a sua nomenclatura, ácido, que eu vou ter que usar agora para a nomenclatura oficial. Eu vou ter o prefixo, tá? Prefixo para 1, para 2, para 3. E eu vou ter o infixo mais a terminação oico, tá? Então, ácido, prefixo, infixo e a terminação oico. Lembrando que os ácidos, eles têm tá? Eu vou colocar aqui um ácido. Ó, eu posso escrever dessa maneira. Então, para a nomenclatura desses ácidos, eu vou colocar 1, 2 e 3, tá? Uma cadeia com 3 carbonos, uma cadeia pequena. Começa a numerar do grupo funcional que eu chamo de carboxila, que é nada mais do que a oxidrila mais a carbonila, que vai formar a carboxila. Então, eu tenho 3 carbonos. Prefixo, antes eu tenho que escrever a palavra ácido, porque é um ácido carboxílico, mais o prefixo. Quantos carbonos eu tenho aqui? 3 carbonos. Como a carboxila tem que estar no primeiro carbono, sempre na extremidade da cadeia, ou aqui ou aqui, então eu não preciso colocar o número 1. Então, ácido, prefixo para 3,
prop, tá? É o prefixo. Ligação simples, an, mais a terminação oico. Então, eu tenho ácido propanoico. O ácido propanoico ou ácido propiônico, tá? Ácido propanoico é oficial e ácido propiônico é o usual. Então, agora vamos ver mais exemplos. Se eu colocar duas carboxila na cadeia, então eu tenho 2 carbonos na minha cadeia. Ácido, 2 carbono, et, ligação simples, an, tá? Vou colocar ano para melhor leitura. Se eu tenho 2 carboxilo, di, mais a terminação oico, eu tenho um ácido etanodioico, tá? Então, vamos lá. Tá dando para entender? E se eu coloco para vocês a fórmula molecular desse composto? Então, eu tenho 2 carbonos. Quantos hidrogênios? 1, 2. 2 hidrogênios. E quantos oxigênios? 4 oxigênios. Isso é a fórmula molecular do ácido etanodioico. Mas vamos ver mais exemplos apresentando agora a ramificação. Então, eu vou colocar uma cadeia longa, tá? É uma cadeia maior com uma ramificação. Eu vou sempre lembrar que a numeração começa pela carboxila. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Aqui é a ramificação. Então, ó, 3, ó, ácido, não esquecer a palavra ácido. A ramificação está no carbono 3. O nome dela é metil, porque tem apenas um carbono. E a cadeia principal com 5 carbonos, pente. Ligação simples, an, mais a terminação oico. Ácido 3-metil pentanoico. Continuando, vamos lá. Mas eu vou colocar aqui a fórmula molecular. Quantos carbonos? Vamos contar. 5 carbonos na cadeia principal, que é a mais longa, né? A cadeia principal, com mais um na ramificação. 6 carbonos. Lembrando que a fórmula molecular conta-se tudo que tem na cadeia, tá? Para a nomenclatura, eu dou o nome primeiro à ramificação, depois à cadeia principal. 6 carbonos. Quantos hidrogênios? Vamos lá. 1, 3, 4, 7, 9, 12. Eu tenho 12 hidrogênios. E quantos oxigênios? 2 oxigênios. Isso é a fórmula molecular. Então, vamos ver também, para a gente ver o que foi colocado no texto de vocês, para não esquecer. Vamos ver outro exemplo. Agora eu vou fazer uma cadeia diferente, tá? Com um ácido aqui. Isso é uma cadeia normal. Subentende-se que aqui vai estar no primeiro carbono, aqui é o segundo carbono, terceiro carbono, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Então, ó, por conta da carboxila, ácido, tá? 6 carbonos, hex. Ligação simples, an, mais a terminação oico. Ácido hexanoico. Ok, minha gente? Continuando, vamos lá. Agora eu posso construir uma cadeia com a presença de uma dupla ligação, tá? E uma ramificação. Vou colocar uma ramificação etil e vou
colocar aqui uma cadeia maior, tá? Veja aqui, se a cadeia, lembrando que a cadeia principal é sempre a mais longa, mas no caso de uma função oxigenada ou nitrogenada, temos que lembrar que a cadeia principal tem que estar presente o grupo funcional. Então, essa é a mais longa. Tem que estar o grupo funcional dentro da cadeia principal. Então, aqui vai ter o quê? Uma ramificação. Essa ramificação, ela é simplificada, que nada mais é do que essa aqui, ó, com 2 carbonos. E ela é chamada de etil. Et, porque tem 2 carbonos. Mais o radical il, porque vem do alquil ou alquila. Então, aqui eu tenho uma dupla ligação, que eu tenho que identificar também na minha nomenclatura essa dupla ligação. Onde está essa dupla ligação? Então, ó, enumerando, tá? Enumerando a cadeia principal da carboxila, a ramificação ficou no carbono 2 e a dupla no carbono 3. Se tem uma dupla ligação, não é mais ligação simples. Então, ao invés de eu colocar an, eu vou colocar en. Então, ó, ácido, né? Porque é um ácido. Agora, vou colocar. Quantos carbonos eu tenho, tá? Eu tenho 5, eu tenho 6 carbonos na cadeia. No carbono 2, eu tenho uma ramificação etil. Carbono 2, uma ramificação etil. Coloquei. Agora, vou para a cadeia principal com 6 carbonos. Hex para 6. Vou posicionar a dupla que está no carbono 3. 3 em noico, tá? 3. Tem que colocar o hífen. 3. In, porque tem a dupla, mais a terminação oico. Ácido 2-etil, hex-3-enoico. Ou ácido 2-etil, 3-hexenoico. É a mesma coisa. Lembrando para vocês que a nomenclatura oficial, tá? E a atual agora será essa aqui. Então, este ano, até o ano passado, o Enem não cobrava a nomenclatura atual. Ele ainda vinha com a nomenclatura antiga. Mas pode ser que esse ano ele troque. Ao invés dele colocar 3-hexenoico, ele vai colocar hex-3-enoico, tá? Então, tem que lembrar disso. Então, vamos colocar outro exemplo. Agora, pode ser uma cadeia fechada. Vamos colocar uma cadeia fechada com 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Lembrando que para escrever uma cadeia fechada, eu tenho que usar a palavra ciclo. Então, ácido, tenho que colocar a palavrinha ácido por conta da presença do ácido carboxílico. Ácido, tá? Está no carbono 1. Ciclo, 5 carbono, pentanoico, ácido ciclopentanoico. Ácido, por conta da carboxila. Ciclo, porque é uma cadeia fechada. Pente, porque tem 5 carbonos. An, porque tem ligação simples. Mais a terminação oico. Ácido ciclopentanoico. Ou também posso usar os ácidos como com o anel aromático. Então, vou colocar o anel aromático, que pode ser assim, né? C-O-O-H, tá? Então, vai estar onde? No carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque todo anel aromático tem 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Então, aqui, ó. Se eu tenho um benzeno acompanhado de um ácido, eu vou escrever ácido benzoico, tá? Ou benzenoico, ácido benzoico, benzeno mais oico, ácido benzoico, tá?
Então, o ácido, existem muitos ácidos que têm nomes usuais. Ácido metanóico ou ácido fórmico, ácido com um carbono, é o metanóico. Com 2 carbonos, é o etanóico, que é o ácido do vinagre, conhecido como ácido acético. O ácido propiônico ou ácido propanóico. Ácido butanóico, que é o da manteiga, é o ácido butírico, tá? E o ácido valérico é o ácido pentanóico. Então, esses são alguns nomes usuais e oficiais para esses ácidos, tá? Mas, veja só, toda vez que eu escrevo para vocês, eu escrevo a fórmula para vocês colocar o nome. Mas eu posso dar o nome e vocês construírem a fórmula. No caso, ácido octanóico, tá? Um ácido octanóico é um ácido que tem quantos carbonos? 8 carbonos em sua fórmula. Se eu sei que meu ácido tem 8 carbonos e é um ácido e que a carboxila tem que estar no primeiro carbono, ou seja, na extremidade, eu posso vir por aqui ou por aqui. Veja que agora eu coloquei por aqui. Um ácido, quantos ácidos eu preciso? De 8. Então, para que eu simplifique minha cadeia, eu vou ter 1, 2 e aqui eu vou ter 6. Então, aqui eu tenho 8 carbonos na minha cadeia. Se chama cadeia simplificada. Para que eu colocar 6 vezes CH2, se eu posso simplificar? Aqui indica que 6 vezes CH2 na cadeia. 1 mais 6, 7, mais 1, 8. É o ácido octanóico, tá? Conhecido como ácido cáprico, que é o ácido das cabras. Cáprico, caprílico e capróico. Então, esse ácido é o ácido caprílico, que é o ácido dos cheiros, o mau cheiro dos bodes e das cabras, tá? Mas existe também, ó, um ácido responsável pelo mau cheiro do suor das pessoas também, tá? Esse mau cheiro do suor é graças a um ácido carboxílico. Mas eu vou colocar outra nomenclatura. Vamos lá. Ácido 3-metil decanoico. Decanoico. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho que observar que na minha cadeia tem que ter quantos carbonos? 10 carbonos, 10 carbonos na sua fórmula. E o ácido tem que estar no primeiro carbono. Então, já coloca aqui, ó, C-O-OH. Lembrando que vocês têm que identificar esses ácidos no composto. Então, C-OH, aí, ó, 2 no carbono 3. Ele vai ter uma ramificação metil, tá? 1, 2 e 3. Aí vem 4, eu vou simplificar. Mais 4, 1, 2, 3, 4, 6. 1 mais 6, 7, mais 1, 8, mais 1, 9, mais 1, 10. Então, eu tenho 10 carbonos na minha fórmula. Mas agora eu vou colocar para vocês o que mais o Enem exige. É identificar em uma cadeia, tá? Eu vou identificar em uma cadeia a presença de alguns compostos, tá? Colocando alguns compostos que vocês já conheceram. Algumas funções oxigenadas presentes. Então, aqui eu vou ter, ó,
eu vou ter alguns compostos ou algumas funções oxigenadas. Então, ele vai exigir isso de vocês. Então, vocês têm que identificar nesse composto a presença das funções, tá? Então, aqui eu tenho o quê? Nessa cadeia aqui, nesse composto aqui. O que é isso aqui, ó? Isso aqui nada mais é do que um ácido carboxílico. Isso é um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. C-O-O-H, tá? Juntinho. E isso aqui, que seria? Isso aqui eu chamo de éter. É um oxigênio, porque tem apenas um grupo funcional oxigênio. Éter, entre dois carbonos, ó, é um éter. E o que seria essa oxidrila? Essa oxidrila em cadeia aberta, eu vou chamar de álcool. Isso é um álcool. E essa aqui é outra função, que esse aqui é um aldeído, tá? Que é diferente do ácido. C-O-H. C-O-O-H. Ácido aldeído. Mas existe outra função aqui? Existe. Existe essa aqui, ó. O que é isso aqui? Oxidrila em anel aromático. É um fenol. E isso aqui, o que seria? C-O. C-O é o que, minha gente? É uma cetona. Então, ó, vocês têm que saber identificar em uma cadeia, tá? Tem que saber identificar em uma cadeia grande, longa, complexa, a presença das funções. Então, em um composto desse pode vir muitas funções. Eu estou mostrando as funções oxigenadas, mas nas próximas dias eu vou inserir as funções nitrogenadas. Além do oxigênio, a presença do nitrogênio. Então, a gente vai ver as aminas, as amidas, os nitrocompostos e as nitrilas. Mas existem ainda algumas oxigenadas que a gente precisa ver. São os ésteres, tá? E os sais. Então, a gente vai ver nas aulas seguintes e dar uma ênfase mais rápido nas funções nitrogenadas. Tá, minha gente? Tenham um bom dia, um bom final de semana, que Deus proteja todos vocês, tá? Estou morrendo de saudade de todos. Beijos e abraço bem apertado.